A gente já viu esse filme 1000 vezes, Evo Morales na Bolívia. A Aham. gente vai ver provavelmente esse filme em El Salvador, que agora todo mundo está dizendo que legal, e daqui a 20 anos vai ter alguma rebelião para tirar, ou então já mais velho, Nayib Bukele do poder. A gente vê isso em Uganda, a gente... Enfim, É assim que isso é é, uma né? preocupação minha. Mas assim, tendo dito isso, é, Tai- os taiwaneses vivem em uma das democracias mais consolidadas do mundo. Muito mais consolidada do que a dos Estados Unidos. É impressionante. É mesmo? Sociedade civil super mobilizada, liberdade de expressão. Ou seja, já cai por terra esse papo de que a cultura chinesa não se alinha, não está compatível com a democracia. Os chineses tentaram a democracia Aham. 100 anos atrás, deu errado, mas não por causa de desalinhamento cultural, mas porque causou muita instabilidade, como muitas democracias não sobreviveu e hoje consolidou-se um regime autoritário. Mas os taiwaneses gostam de sua democracia, então é muito pouco provável que uma população que hoje goza dos direitos individuais que uma democracia funcional oferece, aceitem fazer parte de um país que, per capita, é mais pobre. Aham. Taiwan é mais rico per capita, um país muito bem sucedido. Se você for para a China, vale muito a pena ir também para Taiwan. Super interessante. É um país muito bacana de se visitar. Tendo dito isso, a China tem um mito de que Taiwan faz parte dela, apesar do partido do atual regime chinês nunca ter governado Taiwan. Então, Entendi. o fato de que a Taiwan é China é uma história que os chineses se contam, Aham. um pouco parecido com a dos americanos que disseram que agora vamos chegar até o Pacífico porque se pertence à nossa grande nação. É uma narrativa, mas Entendi. Taiwan nunca foi comunista. Né? Então, foi o partido oposicionista que perdeu a Guerra Civil Chinesa, que fugiu para lá e estabeleceu um regime inicialmente autoritário, que depois passou por um processo de democratização. Agora, Taiwan produz 90% dos chips de última geração e, portanto, é um dos países mais poderosos do mundo. E você controla Taiwan, se a China conseguir controlar Taiwan e a produção de chips, ela consegue levar, se ela quiser, a economia americana ao colapso em uma questão de 2 meses. Seria apenas Bloquear a Aham. exportação e aí o Pentágono não consegue mais produzir armamentos. Por isso que os americanos estão desesperados em trazer parte da produção de chips de última geração aos Estados Unidos, o que é um projeto de décadas que pode muito bem fracassar, porque os Estados Unidos não possuem hoje a capacidade industrial em fazer o que Taiwan está fazendo. Aham. Que além da infraestrutura física, você precisa dos talentos, todo um ecossistema que não existe hoje nos Estados Unidos. E isso é um assunto muito sensível para os americanos. E a China também compreende a importância tanto cultural, política, de identidade nacional, quanto econômica de Taiwan. E, sobretudo, se a situação econômica na China piorar, um conflito com Taiwan pode ser uma ótima maneira de desviar a atenção e fomentar o nacionalismo. Mas também acho que uma sensação de que quando a China chegar num determinado ponto de ser uma grande potência, ela querer ter um maior controle sobre seu entorno, o que grandes potências tendem a fazer. A Rússia na Ucrânia, os Estados Unidos no Caribe, historicamente, na América Latina. Então, ou se algum líder taiwanês cometer a besteira de declarar independência formal. Aham. Se isso ocorrer, e os americanos não querem que isso ocorra, porque aí o Xi Jinping será obrigado a basicamente Deixa quieto iniciar. assim, Agora, a né? estratégia desejada por Pequim é controlar Taiwan por meios pacíficos, que seria, por exemplo, sem entrar em conflito aberto, que seria, por exemplo, fazer um bloqueio naval e apostar que os Estados Unidos não queira romper esse bloqueio naval, né? Porque isso aí levaria a um Conflito confronto para valer. caríssimo. Agora, o que os Estados Unidos estão tentando fazer, quanto mais chips os Estados Unidos conseguem produzir nos Estados Unidos, menos essencial Aham. a Taiwan seja. Então, se daqui a 15 anos os Estados Unidos já não dependem tanto da ilha,
Acho que a China pode invadir os Estados Unidos, já não vão fazer questão de defender. Tu diria, mas aí... Aí tudo isso para dizer, mesmo se isso ocorrer, o melhor lugar de se estar é aqui no Brasil, entendeu? Porque, claro, vai sofrer, etc., levar a muita disrupção assim, econômica, mas sob nenhum cenário crível hoje você tem um engajamento direto por parte da América Latina, né? Em um conflito maior. Mas aí, se os Estados Unidos tiver sucesso em ter certa independência dos chips feitos lá em Taiwan, diminui um pouco também. Aí a motivação para a China tomar ou invadir Taiwan é apenas uma questão de sentimento, né? Porque... É de sentimento, mas naturalmente, se você olhar os últimos 1000 anos, grandes potências tendem a querer projetar sua influência no seu entorno próximo. Ou seja, por isso que os Estados Unidos se deu tão bem nos últimos 200 anos, porque ela tem 2 vizinhos muito fracos, Canadá e México, e tem a proteção de 2 oceanos. Então ela não tinha que investir para dominar o seu entorno, porque ela está protegida por 2 oceanos. Outras grandes potências tinham que travar 1000 guerras para se consolidar como potências regionais. Então, Taiwan é muito próximo do litoral chinês. Então, a China se projetando como grande potência, eu não quero dizer que seja natural, mas é nessa chave que a China diz: eu quero ter controle sobre o que acontece numa ilha tão próxima à minha fronteira, porque eu sou uma grande potência com ambições globais e, portanto, não me sinto ameaçado por um país que está recebendo apoio militar dos Estados Unidos, que recebe equipamento militar americano, inteligência americana, e que, portanto, aquilo é incompatível com minha própria ambição de dominação regional da região. Então não é só sentimento, é também um interesse econômico de também, por exemplo, ter acesso à tecnologia taiwanesa que nessa área de chips ainda é superior à chinesa. Né? E os chineses aos poucos se preparam para uma ruptura tecnológica com os Estados Unidos. Ou seja, de se tornar autônomos em termos tecnológicos sem depender de insumos tecnológicos americanos. Como é complexo todas essas... Eu acho que lá na frente todos nós vamos ter talvez 2, não sei se vão ser celulares, mas de repente 2 sistemas assim para poder estar presente nessa esfera tecnológica chinesa e na ocidental. Não porque não por preferência pessoal, mas simplesmente para articular um projeto que viabilize o multialinhamento econômico. Né? Entendi. Bom, e o que fico pensando que, nossa, tem tanta coisa que acontece e essas relações elas são tão precisam de um ajuste tão fino que no fim, tu sempre vai ter trabalho, porque vai ter coisa para falar. Bom, eu sempre digo assim, o cenário atual é bom para 2 grupos, né? São os psicólogos e os analistas de risco político. Agora, uma coisa que eu acho que é realmente importante, eu acho que a gente acaba de viver, né, de 90 até 2015, um período completamente excepcional que não volta mais, que é um período de unipolaridade, com o país ditando de forma inédita as dinâmicas, né, como eu comentei, geopolíticas em todas as regiões, mas com com 0 risco de confronto entre grandes potências, porque só tinha uma. Então, a gente conseguiu se dar o luxo de meio que ignorar essas grandes questões, porque mesmo durante a guerra no Iraque, durante a guerra no Afeganistão, nenhum desses conflitos chegou a representar uma ameaça à globalização. Hoje, a fricção entre essas 2 grandes potências representa uma ameaça direta à lógica da globalização, porque até 2015, mais ou menos, empresas podiam livremente construir cadeias hipercomplexas, pensar só na eficiência econômica de uma determinada decisão. Hoje não é mais assim. Ou seja, do ponto de vista econômico, a Apple concentraria toda a sua produção na China, que é a forma mais barata e eficiente de se fazer, e venderia os produtos produzidos na China no mundo inteiro.
Mas hoje não pode mais fazer isso porque o risco de uma guerra... Já estamos numa guerra comercial, mas o risco de um confronto, inclusive militar, em algum momento é tão elevado que ela precisa levar parte da sua produção para outros países para assim garantir que os seus produtos possam ser vendidos no mercado americano. Então isso é uma decisão que não faz sentido do ponto de vista econômico. É mais caro produzir isso lá na Índia do que na China. Mas ela faz isso para ser resiliente do ponto de vista geopolítico. Então, isso faz com que qualquer empresa internacional precise trazer uma consideração geopolítica de forma permanente. Não dá mais para fazer do jeito que você sempre fez, aí às vezes você abre o jornal e fala, nossa, uma crise lá, então vamos tentar reagir. É antecipar, ter um plano para as 10 crises mais prováveis e já saber exatamente de que forma você vai reagir, mas também de que forma você vai criar cadeias redundantes, ou seja, uma que é a sua rota comercial principal para você comprar um determinado produto, mas ter um plano B pronto para que se essa rota, por exemplo, não funciona mais por causa de um conflito comercial, você já está pronto para comprar o seu produto de outro lugar. Então, no caso de uma empresa brasileira, por exemplo, não ficar... Nossa, agora os americanos impuseram tarifas, mas já antecipar isso e saber, olha, se os Estados Unidos impuserem tarifas, aqui são os nossos 5 mercados onde a gente pode vender nossa carne, por exemplo. Sim. Então, nessa cabeça, sim, eu acho que a gente consegue lidar melhor com essa situação para não cair no desespero e você enfrentar, de repente, uma crise geopolítica sobre a qual você nunca pensou antes. Né? Entendi. Mas isso, de novo, eu acho que o Brasil está super bem posicionado para isso e eu sinto muito entre CEOs, por exemplo, brasileiros, uma compreensão disso, uma disposição muito grande em se adaptar. Muito mais, aliás, do que na Europa. Os europeus vão sofrer muito mais do que o Brasil, porque na Europa vem, além do desvio de grana pública, você tem uma quantidade muito mais maior de ameaças diretas. A Alemanha, por exemplo, não pode mais comprar energia russa, que era muito mais barata. Não tem mais acesso, de repente, ao mercado chinês, porque os chineses, inclusive, não querem mais carro alemão. Eles preferem agora os carros chineses que são melhores. E, de repente, você tem menos acesso ao mercado americano também, que impõe tarifas. Então, eles estão numa situação muito, muito mais difícil. Entendi. Melhor ser brasileiro nesse momento, mesmo com todas as paradas, com as loucuras que acontecem aqui. Cara, com certeza. Eu, por exemplo, eu tenho 2 passaportes, o alemão e o brasileiro. Para muitas regiões, eu só viajo com o meu passaporte brasileiro. Oriente Médio, Ásia em geral, você tende a ser muito bem recebido. A Alemanha também é assim, mas, por exemplo, se eu fosse também americano, aí já, você não vai usar esse passaporte assim em muitas regiões. Então, o Brasil, em geral, apesar dessa crise bilateral com os Estados Unidos atualmente, tem pouquíssimos inimigos. Isso não tem a ver com esquerda-direita. Tanto que, próxima eleição, não importa quem seja o próximo presidente do Brasil. Haddad, Lula, Ratinho, Caiado, Gustavo Lima, sei lá o que, né? Você já conversou com todos eles, né? Com vários deles, falta alguns ainda. Né? Gustavo Lima, provavelmente, se ele se tornar... Não é o vice do Caiado? Eu não sei, eu não estou acompanhando de perto. Assim. Eu acho que é, então, precisa trazer. Pois é. Mas eu não estou defendendo isso, eu só estou dizendo assim... Independente de quem seja? A estratégia de multi-alinhamento se manterá. E isso é muito importante para o investidor, porque o pior cenário para um investidor que pensa em botar grana aqui no Brasil é que eu faça um grande investimento em uma fábrica que produz um produto X e a partir dessa fábrica eu vendo tudo para, sei lá, o mercado alemão. E aí chega um presidente que rompe com os alemães. Isso é um pesadelo, porque daí todo o meu modelo de negócios cai por terra. Mas aqui, a esquerda e a direita, apesar da treta que temos, você não tem um cenário real em que o Brasil vai brigar com um determinado país ao unilateralmente romper com ele. Né? Isso que é positivo. É um país bastante previsível, até internamente, cara. Se eu tivesse que fazer uma aposta sobre o cenário político brasileiro daqui a 5 anos, eu me sentiria mais à vontade, mais confiante
do que se eu tivesse que fazer uma aposta sobre o cenário americano daqui a 5 anos, ou alemão. Que na Alemanha o AfD vai estar no poder, se estiver, vai ser um país totalmente diferente. Nos Estados Unidos, Deus sabe o que está acontecendo. Agora aqui no Brasil, assim, você sabe que provavelmente será mais do mesmo, seja de esquerda, seja de direita, a gente já meio que tem uma noção. E o Congresso também não dificilmente permitirá grandes guinadas, seja à esquerda, seja à direita. Eu não estou defendendo isso, mas é tipo... como funciona o Brasil. Um risco político relativamente baixo. Relativamente baixo. Pois isso não pode ser que não funcione que a gente não goste do nosso cotidiano, no dia a dia. Ah, sim, não estou dizendo que seja ótimo, mas assim, tem muitas coisas que... Mas a gente consegue prever, né? Mas você consegue prever. E pro investidor é isso que importa. Né? Se você tem grandes... No caso americano, por exemplo, é completamente desconhecido qual será a política tarifária americana com seus maiores parceiros comerciais, com o México, com a China, com a União Europeia, ninguém sabe. Então você hoje, é claro que continua sendo um mercado gigante doméstico, então muitos investidores continuam apostando nos Estados Unidos, porque você produzir lá, você tem acesso a 300 milhões de consumidores bastante ricos, então tem isso. Mas há hoje um elemento de incerteza inédita na economia americana, tanto que o Trump quer pressionar o presidente do Banco Central a reduzir os juros, que é coisa de... Assim, eu não quero usar o termo política bananeira, mas assim, a gente, de certa forma, está vendo uma latino-americanização da política americana. Porque esse tipo de cenário, eu tenho amigos americanos que ficam chocados. Como assim o presidente dos Estados Unidos está ameaçando o presidente do Banco Central? E a gente fala, a gente já viu esse filme antes. E às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas assim, né, a sociedade americana está prestes a viver uma série de turbulências com os quais ela desconhece. Né? Ou seja, nesse sentido, a gente está bem mais... Às vezes eu sinto que seria importante trazer alguns comentaristas latino-americanos para explicar aos próprios americanos o que o Trump vai fazer daqui a alguns meses, porque o Trump é uma figura muito conhecida aqui, né? O Fujimori, o Chaves, essa figura populista que tenta concentrar o poder, que não gosta de um banco central independente... Isso faz parte de uma longa história latino-americana e nos Estados Unidos nunca aconteceu dessa forma. Sim. Bom, então tá bom. Saio daqui feliz sabendo que o Brasil é um dos melhores lugares para se estar daqui a uns anos. Com certeza. Né? Fico feliz, inclusive. Tem pergunta pra gente aí, Jean? Bom, tu gosta de festival de música, cara? Tu vai no The Town? Não vai, né? No quê? No The Town. Cara, eu não tinha planos, mas se você for, vamos junto, cara.